Começa agora o Liturgicast, onde a palavra sagrada e o rito ganham voz no seu dia a dia. Sintonize sua fé e abra o coração para uma nova experiência de conexão. Liturgicast. Conexão, fé e digital. Acompanhe conosco. Liturgia diária, 22 de fevereiro de 2026. Primeira leitura. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9. Capítulo 3, versículos de 1 a 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida estava no meio do jardim, bem como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: "É verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim?" A mulher respondeu à serpente: "Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comereis dele, nem sequer o tocareis, para que não morrais." A serpente disse à mulher: "Certamente não morrereis, mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal." A mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria. Colheu o fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Entreteceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Salmo responsorial. Livro dos Salmos, Salmo 50, versículos 3 a 4, 5 a 6, 12 a 13, 14 a 17. Tende piedade de mim, ó Deus, pela vossa bondade. Pela vossa grande misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me inteiramente de minha culpa e purificai-me de meu pecado. Pois eu conheço a minha iniquidade e o meu pecado está sempre diante de mim. Foi contra vós só que eu pequei e fiz o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim, ó Deus, um coração puro, e renovai em mim um espírito firme. Não me rejeiteis da vossa presença, e não retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e confirmai-me com um espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará o vosso louvor. Segunda leitura. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos de 12 a 19. Irmãos, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado, a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não tinham pecado por uma transgressão semelhante à de Adão, o qual era a figura daquele que devia vir. Mas o dom gratuito não é como a falta. Pois, se pela falta de um só muitos morreram, com muito mais abundância a graça de Deus e o dom gratuito, concedido por meio de um só homem, Jesus Cristo, se derramaram sobre muitos. E o dom não é como o caso daquele um só que pecou, pois o julgamento, a partir de uma só falta, levou à condenação, mas o dom gratuito, a partir de muitas faltas, levou à justificação. Com efeito, se pela falta de um só a morte reinou por meio desse homem, com muito mais razão aqueles que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Portanto, como a falta de um só levou todos os homens à condenação, assim também a justiça de um só leva todos os homens à justificação que dá a vida.
Pois, como pela desobediência de um só homem a multidão foi constituída pecadora, assim também pela obediência de um só a multidão será constituída justa. Evangelho, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se e disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu-lhe: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou-o a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus disse-lhe: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Então o diabo deixou-o, e os anjos aproximaram-se e serviram-no. Que bom que você tirou uns minutinhos para orar e ouvir a palavra de Deus. Continue ouvindo e sendo palavra viva. Compartilhe essas palavras e nos ajude a evangelizar cada dia mais. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e marque o sininho para receber as novas leituras diárias.